Vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus, solicitando a misericórdia divina e a todos os nossos guias e mentores espirituais que nos ajudem em mais um estudo dos mensageiros, que nos inspire, que inspire a Ana, que tem dado tão lindamente essas aulas pra gente, e que o objetivo seja cumprido nessa noite, que a mensagem chegue a cada um de nós, ao nosso coração, e que com essa mensagem a gente caminhe cada vez mais na direção do Cristo e melhorando cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou colocar todo mundo em mute. Tá todo mundo em mute. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre a terceira fase, né? A gente tinha visto daqueles espíritos que estavam rebeldes, quase que enlouquecidos. Depois a gente viu aqueles que estavam dormindo, né? Que estavam numa fase anterior. E agora o que o André Luiz faz é estudar o sono desses indivíduos, né? E a gente vê que eles estão, na verdade, no plano espiritual, dormindo e tendo pesadelos. Interessante que a hora que eu estava preparando esse conteúdo, eu voltei no capítulo 15, que fala da percepção visual, né? Que a gente não vê aquilo que a gente não está pronto para absorver ainda. E vocês veem que quando o Aniceto conversa com o André, ele fala para ele, olha, você vai olhar, mas olha com atenção, olha com clareza. E o que é isso? O que ele quis dizer isso, né? E à medida que o capítulo se desenvolve, a gente percebe que o que ele estava querendo dizer não era, olha para a aparência, né? Porque a gente tinha visto no capítulo anterior ele fazendo a descrição dos corpos catavéricos, né? Rígidos, aquele semblante como se a pessoa estivesse sendo torturada. Então, não era isso que o Aniceto queria que ele olhasse. Ele queria que ele prestasse atenção do lado de dentro, aquilo que estava invisível aos olhos normais. Vocês lembram que eles tinham tido as sensações, como eu falo assim, a sensibilidade estendida, né? Eles tinham passado por esse tratamento lá no nosso lar antes de começar a viagem deles, né? Mas a outra coisa que me chamou a atenção é a importância da caridade. Então não era só para deixar de olhar para das aparências, porque quantas vezes a gente está pronto para julgar o outro sem entender o que está acontecendo por trás. E a gente só vê a reação da pessoa e não entende qual foi o trigger, qual foi a situação que fez a pessoa agir daquele jeito, né? E quando a gente coloca caridade nas nossas ações, no nosso comportamento, a gente consegue julgar menos. Que é exatamente o que o André fez e o que o Vicente fez. Tanto é que ele fala assim, olha, vocês fizeram tudo o que precisava ser feito. Aproveitaram muito a lição. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seu pensamento de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Então, quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa está transtornada, está desequilibrada e a gente já está julgando. Olha só, né? Olha o jeito que ela fala, o jeito que gritou com o filho, olha o jeito que trata o marido, olha o jeito que fala do vizinho. Então, ele está lembrando a gente, olha com clareza, presta atenção no que está acontecendo, sai da atividade superficial, né? Aí depois ele entra e começa a falar do pesadelo, né? E o Aniceto fala uma coisa importante, oportunidade de aprendizado. Fabi, voltando aí o que a gente estava conversando alguns minutos atrás, né? Sobre a sua experiência, a minha experiência, a experiência do seu irmão. Momentos bons, momentos ruins são sempre oportunidade de aprendizado pra gente, né? O sofrimento, a dor,
aparece na vida da gente, muitas vezes ela é imposta, a gente não tem como fugir dessa dor, mas a gente sofre se a gente quiser. O sofrimento, não. O sofrimento não é obrigatório. O sofrimento é voluntário. Tanto é que tem muita gente que passa por problemas, por decepções, sejam problemas de saúde sérios, sejam decepções amorosas, sejam dificuldades de trabalho. A mesma pessoa que passou por um divórcio pessoas diferentes que passaram pela mesma experiência de divórcio vão lidar com essa situação completamente diferente. Duas pessoas que tiveram câncer, que se curaram do câncer, vão agir ou usar esse aprendizado da dor de um câncer completamente diferente, né? Outra coisa que ele fala importante é que o descanso, a qualidade do descanso da gente depende da qualidade do trabalhador. Ele não fala assim abertamente com essas palavras, essas são as minhas palavras. O que ele está querendo dizer é que a nossa paz está dentro da nossa consciência. Da mesma forma que a gente tem que fazer aquela reflexão que Santo Agostinho fala, né? No final do dia, pensar o que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal, o que eu podia ter feito de diferente. Tem alguma pessoa a quem eu magoei, eu tenho que pedir desculpa a alguém, né? Para a gente prestar atenção também na qualidade de pensamento, na qualidade de vida que a gente está levando. Se a hora que a gente deita na nossa cama, como é que está o nosso pensamento, o nosso coração, né? A gente está agitado, não está agitado? A gente consegue dormir tranquilo? O nosso sono é bom, não é bom? E lembrar que é uma pessoa que está com a consciência tranquila, ela dorme em paz, né? Então, claro que existem fatores externos que podem abalar o nosso equilíbrio, porque todo mundo aqui está ainda em fase de aprendizado, de aprendiz, né? Constante. Mas a gente ter essa consciência tranquila, né? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Ou seja, estou cuidando da saúde o melhor que eu posso. Eu estou indo no médico, eu estou tomando remédio, eu estou comendo direito, eu estou fazendo exercício. Tudo que está ao meu alcance eu estou fazendo. Ou eu estou procurando emprego, eu estou mandando um currículo, eu estou conversando com as pessoas, eu continuo mantendo a minha atitude positiva. Enfim, a gente tem essa consciência de que a gente está ajudando aí o universo, o nosso anjo da guarda, né? E toda vez o que ele está falando, que essas pessoas que estão tendo pesadelo lá, esses espíritos que estão no campo da paz, que passam por pesadelo, é porque eles estavam desequilibrados antes de morrer. Então, olha só, a outra lição importante aqui pra gente é: ninguém muda depois da morte. A Ana, quando morrer, vai continuar sentindo os mesmos medos, as mesmas inseguranças, o mesmo rancor, o mesmo amor, enfim, o mesmo apego por tudo aquilo que eu sinto aqui na Terra, do outro lado. Então, aí a importância da nossa reeducação enquanto aqui, porque isso vai significar a qualidade do descanso ou do trabalho que eu vou ter do outro lado, né? Uma coisa que me chamou a atenção também nesse capítulo, vocês lembram que quando o André Luiz estava saindo do nosso lar, a caminho do Campo da Paz, que eles passam por uma zona umbralina muito feia, e ele falou: eu não quero nem descrever. E aí a gente conversou sobre isso por causa das formas de pensamento, a energia mental que estaria carregada nesse livro, né? Que não era a intenção dele. Nesse caso da Ana, ele foi muito gráfico. O quadro era angustioso, angustiante, né? O marido aí bêbado, o marido tinha traído a esposa, ela assassinando o marido, depois levando ele para ser atropelado. Depois ele descreve o comportamento dela, quase de maluca, o envolvimento que ela estava com os obsessores. Por que será que ele fez isso? E quando eu estava fazendo essa análise, porque a gente olha os livros de André Luiz, a gente olha os livros de Emmanuel,
Eu já repeti isso várias vezes. Tudo que está escrito no livro tem um motivo, né? Então, se ele fez a descrição aqui, é porque ele queria passar alguma lição para a gente. E na minha cabeça, o jeito que eu decodifiquei, e eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês, eu não sei se isso passou pela cabeça de vocês, se a gente não conseguir falar hoje durante a conversa mais sobre isso, que aí vocês depois mandem os WhatsApps, a gente troca ideia pelo WhatsApp, né? A primeira coisa que me veio à cabeça foi quem é a vítima, quem é o algoz aqui. Porque no final o marido que tinha feito coisas erradas, que estava sendo tratado aí como no banco do réu, de repente ele virou vítima, né? E a esposa que tinha sido traída, de repente virou assassina. A outra coisa que me veio na cabeça foi o ódio, o rancor, o desejo de vingança que ela estava sentindo dele era tão incontrolável que ela tira a vida dele e depois ela enlouquece logo em seguida. E aí o André Luiz faz um comentário de que ela parecia tão ou mais embriagada do que ele e com um olhar completamente perdido, como se ela tivesse enlouquecido depois. Então, apesar dela ter dado esse veneno para o marido, né, na bebida para ele morrer, quem foi que tomou o veneno, na verdade? Foi ele ou foi ela? Porque ele, claro, ele está desencarnando, ele vai com certeza ter que passar por uma fase deplorável, sofrimento. Por quê? Porque dentro da consciência dele, ele vai ter esse sentimento de culpa, e o André fala depois que o saldo devedor sempre vem junto com aquele que deve. Então ele vai ter o sentimento de culpa e ele vai carregar isso na consciência dele. Mas e ela? Se ela tivesse tomado uma decisão diferente, será que ela estaria tendo pesadelo nesse momento? Será que ela estaria nessa condição ou será que ela estaria numa condição melhor? Que opções ela teria? Será que ela podia ter tomado uma decisão diferente? Mesmo que fosse uma decisão drástica, como uma separação? E aí fala aí da zona mental dela, né? Descrevendo de novo essa percepção, como falava no capítulo 15, do campo mental, que a gente não enxerga olho nu. E de repente ele está lendo o pensamento dela, está vendo os quadros mentais que estão passando na mente dela. Ela, como encarnada após o assassinato, ela não percebe o que está acontecendo, mas ele vê. Não só o que está acontecendo no campo material, mas também no campo espiritual. Ele fala, ela está rodeada desses espíritos inferiores. Talvez até piores do que estavam envolvendo o marido. E a gente vê, pelo comentário do Aniceto, a importância da prece, a importância do amor, a importância da caridade, né? Porque apesar dessa mulher estar passando por esse momento doloroso, porque você vê que ela fica tendo esse pesadelo, e esse pesadelo deve ser que nem um replay o tempo inteiro, né? Fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até ela conseguir despertar. Qual o momento que ela vai despertar, a gente não sabe. Mas esse despertamento vai ter que começar aqui, na consciência também, né? Mas a prece que ele fez ajudou ela de alguma forma, a gente não sabe como, mas já fez diferença. Então a gente lembrar, nos momentos de transição, de dificuldade da gente usar esse poder que a gente tem nas nossas mãos, o nosso livre-arbítrio, nosso pensamento, as nossas palavras, os nossos atos, né? Para conseguir fazer uma diferença. E para encerrar, quando eu estava lendo isso, eu lembrei de um livro que chama Cabana, não sei se vocês já leram, ele virou um best-seller alguns anos atrás. E a pessoa que escreveu colocou como se... Ele fez um pseudônimo, ele inventou como se ele fosse uma outra pessoa contando uma outra história. Mas ele é uma pessoa cristã, era uma pessoa normal. E aí conta o caso de uma família. O pai tinha alguns filhos, eu não lembro se eram 4 filhos. E aí eles vão acampar
e ele vai, a canoa de um dos filhos vira, o filho tá quase afogando, ele vai lá, salva o filho, mas ele deixa a filhinha, a hora que ele volta, a filhinha sumiu. E aí o filme conta um pouco o que acontece com a vida dele depois disso, né? E o encontro dele com ele mesmo, nessa cabana, que a cabana simboliza, metaforicamente, o que ele está sentindo. A prisão que ele mesmo se colocou, a culpa que ele sentia, né? E aí ele se encontra aí com a Santa Trindade, era Deus, o Espírito Santo e Jesus, eu acho. E isso dá a imaginação dele, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que chega uma hora em que ele se encontra com a grande juíza que vai definir, né? Ele morre de raiva, ele não consegue perdoar a pessoa que abduziu a filha dele, sequestrou. E aí faz uma reflexão no livro de quem é o culpado, na verdade. É o assassino? Ou são os pais do assassino? Porque será que o assassino recebeu a educação dos pais? E se os pais foram assim, será que eles receberam a educação dos pais deles? Então muitas vezes a gente só está olhando no efeito, mas sem pensar qual que é a causa regressa do que está acontecendo. A outra comparação que ele faz no livro que mexeu muito comigo, foi que ela fala aí algumas colocações, essa juíza, e pergunta para ele, qual filho seu você quer mandar para o inferno? Nessa situação. Porque esse fez isso, esse fez isso, um deles você vai ter que mandar. Qual? E aí ele leva um susto e fala, mas eu não consigo fazer isso. Aí a juíza fala, mas é isso que você está pedindo para Deus. Em relação a outra pessoa. Né? Então, duas lições importantes aqui pra gente. É a gente treinar essa nossa capacidade de não julgamento, né? Quando a gente estiver vendo a outra pessoa passando por um problema. E o outro aspecto da importância da nossa consciência, né? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, porque é isso que vai trazer a nossa paz interior no momento da tormenta, né? É isso que eu tinha para comentar hoje. Quem quer comentar agora? Ai, Ana, eu ainda fico com a pergunta que eu também fiz na quarta-feira, assim, essa questão, assim, me assusta muito esse momento em que você precisa sair de uma situação como essa, assim, depois do desencarne, de alguma culpa que você tenha tido no passado. Eu ainda não consegui, vamos dizer assim, identificar, assim, o que é que você tem que abafar essa culpa, porque você não vai esquecer nunca, né? Você não vai esquecer um erro seu do passado, mas em que momento é que isso vai prender você no umbral? Até onde? Até que, vamos dizer assim, eu não estou conseguindo explicar. Eu já entendi. Você entendeu? A que coisa é o nosso despertamento. Eu sei que eu errei. Só saber que a gente errou não é o suficiente. Aí a gente tem que pensar como é que eu conserto esse meu erro. E aí depois eu vou lá e eu conserto esse erro. A primeira coisa que precisa acontecer, Daisy, é o reconhecimento de que eu errei. Enquanto não houver esse despertamento consciencial, enquanto eu continuar fugindo de mim mesma, eu vou ficar presa nesse círculo, sabe? Esse loop, né? Uhum. Então. Sabe, Deise, eu tô lendo um livro do Alírio e ele tem uma parte do livro que ele faz menção daquela parábola do filho pródigo, e aí ele faz uma comparação não, ele faz uma descrição, na verdade, do que acontece com os dois filhos, né? O pai acaba dividindo a fazenda entre os dois filhos, um filho fica trabalhando, o outro filho segue com a metade da fazenda e vive dissolutamente,
né, gastando todo o patrimônio até que ele chega a passar fome. E aí depois ele retorna para a casa do pai, porque ele percebe o grande erro que ele cometeu. E aí ele faz uma descrição muito profunda, né, desses dois filhos. E uma coisa que ele fala muito, ele fala no reconhecimento do erro, ele fala na culpa e ele fala na desculpa. Ele fala no perfil das pessoas que reconhecem o erro e sentem uma culpa muito grande pelo que eles fizeram. E também uma outra versão da pessoa que não percebe a culpa, ele dá a desculpa, ele coloca no outro, ele acha que aquilo aconteceu porque aquela pessoa não ajudou, porque aquela pessoa não educou, e isso acaba fazendo com que essa pessoa desse perfil demore ainda mais tempo para perceber o erro, né? Então foi o que a Ana falou, acho que a primeira coisa é você perceber o erro com sinceridade, né? E aí, para você não ficar se culpando e se julgando e carregar isso de uma maneira muito pesada, que também não vai ser bacana nem para você e nem para as pessoas, a gente lembrar que a gente é aprendiz, né? Porque quando a gente esquece que a gente é aprendiz e a gente se culpa e a gente se julga, e a gente entra nesse pesadelo que é como esse filme que a Ana falou, que fica começando, terminando e recomeçando na nossa cabeça, a gente, momentaneamente, de uma certa forma, a gente se coloca como mestre, né? A gente fala, então a gente não tem nada para aprender, a gente tinha que ter feito certo. Essa culpa, ela vem, isso me ajudou muito, sabe? A me perdoar por muitas coisas que eu fiz de errado, porque quando a gente reconhece que a gente faz alguma coisa de errado, a gente precisa lembrar que a gente errou porque a gente é aprendiz. E até a gente chegar nesse nível de perfeição de Jesus, vai uma longuíssima caminhada. Então, quando a gente se perceber nessa situação, a gente precisa orar, né, e pedir a Deus que mostre a gente a forma da gente restabelecer aquela qualidade, aquela habilidade dentro do nosso coração, através do trabalho, né? E aí a gente vai conseguindo melhorar e talvez se livrar um pouco desse pesar, desse pesadelo que a gente acaba entrando encarnado. E se a gente se entregar de uma maneira muito profunda a isso, a gente vai desencarnar e vai continuar vivendo esse pesadelo, né? Ai, Fabi, obrigada. Isso faz muito, muito sentido, assim, bem rapidinho, Ana. Faz, quando você pensa dessa forma, porque essa semana mesmo, às vezes acontece coisas pequenas, às vezes assim, você fala algo que você não deveria ter falado, e às vezes acontece isso comigo e eu fico, menina, mas eu fico umas 3, 4 horas, às vezes o dia todo eu não deveria ter falado, eu deveria ter ficado com a boca calada, eu deveria ter guardado minha opinião para mim. E aí eu vi isso na palestra, eu li no livro, eu sabia que não era para ter falado, eu ainda falei. Às vezes isso maltrata tanto, sabe? Aí eu já pensei, mas Deise, provavelmente antes você ia ter falado e não ia nem ter notado. Pois é. Hoje você já nota. Aí o resto eu faço, não, desculpa. Fabi, nossa, que explicação maravilhosa que você deu. Foi maravilhoso. Não, gente, o mérito não é meu não, viu? É que eu tô lendo o livro do Alírio e eu achei realmente fantástico, porque assim, tem muitas parábolas de Jesus que a gente não tem o alcance, a profundidade do ensinamento que ele nos passa, né? A gente sabe que ele é o mestre, ele veio para mostrar o caminho, e a gente fica assim, às vezes, muitos de nós, Daisy, a gente vive exatamente dessa maneira que você está descrevendo, se culpando porque a gente tem lá, né? O Jesus veio aqui para nos mostrar o caminho, e como é que a gente não vai seguir o caminho dele? Mas ele não espera que a gente siga o caminho dele com perfeição, porque somos aprendizes, né? E vamos viver essa caminhada que Jesus teve aqui. Ele já veio como um espírito muito evoluído, né? Então, imagina a gente, para chegar nesse nível tem muitas vidas e muitas caminhadas e muitas fichas que vão cair. Então, quando você se perceber assim, né, num erro que você cometeu, de alguma coisa que você falou, que você fez que não deveria ser, pensa que já é meio caminho andado, realmente, você ter percebido. Aí a maneira com que você vai lidar com isso
vem depois, né? Se você ficar se culpando, não vai ser positivo mesmo, nem para você, nem para a pessoa, porque assim, primeiro, o que você falou ou fez já foi feito, né? Assim, o mal que você tenha causado já aconteceu. Então, o que você pode fazer para melhorar isso, né? Claro que é sempre mais fácil falar, né? Eu tô aqui te falando, mas eu, na verdade, tô dividindo com você porque eu vivi essa angústia com você e tô vivendo em vários momentos de coisas que eu falei, que eu fiz, e essa parábola fez muito sentido para mim. Depois eu passo no WhatsApp para vocês direitinho que livro é. É um livro que eu tô achando fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Alírio pessoalmente numa palestra que ele deu lá no nosso lar. Aí comprei o primeiro livro dele, e aí ganhei esse de presente e tô lendo agora, e realmente foi um presente, porque tá caindo algumas fichas aqui de como escapar das desculpas que a gente dá por erros que a gente cometeu e a gente coloca no outro. Não, mas eu só fiz isso porque ele foi grosseiro comigo. Eu só falei tal coisa porque ele me agrediu primeiro. Isso é tudo desculpa. E tem a coisa da culpa, que é você falar, ai, mas eu já tinha esse conhecimento, eu não podia ter feito isso, e se culpar e não conseguir se desvencilhar. Não deixa de ser um pesadelo, né? Um pesadelo acordado, mas é um pesadelo que você fica revivendo da culpa. A gente fica E tomando o remédio, né? O remédio não, isso, o veneno. Quando a gente É, tá com culpa o tempo inteiro, em vez de usar a energia pro lado positivo do que eu posso fazer diferente, como é que eu vou remediar o problema que eu causei, como é que eu vou mudar em mim esse tipo de comportamento e depois me ajustar com aquela pessoa a quem eu magoei, ou com a situação, ou com a humanidade, vamos supor que eu matei a pessoa, não tem mais jeito, né? Mas eu posso ajudar outras pessoas de alguma forma que estão passando por dramas semelhantes, né? Então, é, a gente colocar a nossa energia, o nosso pensamento no lugar certo, em vez de só ficar focando a coisa errada. Mas isso não significa que a gente tem que alienar e pensar, não, eu sou humana, então eu erro. Não, não é isso que a gente está tentando falar. A gente é é, responsável por tudo aquilo que a gente faz. E essa responsabilidade vai bater na porta uma hora, como ele termina aqui. O débito sempre anda atrás do devedor. O que a gente precisa aqui é o despertamento consciencial, né? Ana, aproveitando só os 2 minutinhos que faltam, e aproveitando também a fala da Fabi, veio à mente a questão de uma frase que eu ouvi do Ricardo, lá do Pílulas do Evangelho, acho que foi dele. Ele disse que os inferiores, eles responsabilizam os outros, né? Eles culpam os outros pelo que eles fazem. E os superiores, eles culpam a si mesmo. Eles responsabilizam os equívocos, né? Tomam a responsabilidade daquilo que eles erraram. E muitas coisas eu me veio à mente sobre esse capítulo, e uma delas foi a questão do atire a primeira pedra, aquele que tivesse sem pecados, né? E também a questão de que a Deise colocou aí, como que a gente faz, e a Fabi também fez o seu complemento aí, a sua colocação desse livro, lembrar que a gente sabe que o amor é que cobre uma multidão de pecados, né? Então, quando a gente realmente se vê com essa nuvenzinha nos acompanhando dos equívocos que a gente ainda comete, que a gente pense, ok, reconheço, errei, falei, agora a palavra já saiu da boca, não tenho mais como botar de volta, né? Eu senti esse sentimento de raiva, enfim, de qualquer coisa, e pensar, então agora eu vou fazer diferente, né? Se esforçar para isso, porque fácil não é, como a Fabi colocou aí, né? Falar é muito fácil, fazer que é o testemunho que a gente vai dar. E é justamente esse testemunho que é bem difícil, porque nós somos o tempo inteiro testados. E como tu colocou aí, Ana, todo o aborrecimento, toda a dificuldade que vem em qualquer campo que seja, profissional ou pessoal, é sempre realmente oportunidade de aprender. Então ficou muito assim claro para mim, e ao mesmo tempo a figura de Jesus veio nesse momento aí do atira a primeira pedra. Então que a gente lembre que esse amor, né, que a gente está buscando seguir através de seguir modelo, é que vai cobrir essa multidão de pecados, e que a gente também não vai ficar aí se justificando para ficar continuando no erro, mas sim levantar a cabeça e seguir em frente, né, errando o menos possível.
É isso aí. Obrigada, Regina. Que jeito bom aí de encerrar a noite. Obrigada. A gente pode continuar nossa conversinha pelo WhatsApp. Agora está na hora da nossa prece final. Você faz pra gente? Faço. Então, nesse momento que nós estamos sintonizados com todos esses amigos espirituais que nos fortalecem, que nos impulsionam ao caminho do progresso, que nós possamos, Senhor, inspirados pelos teus mensageiros e pela tua figura doce e amorosa, seguir em frente, Senhor, olhando para nós mesmos, pelas nossas dificuldades, porque ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos na mesma condição de aprendiz. Então, que nós possamos, antes de julgar, olhar com os olhos do coração e perguntar: o que queres que eu faça, Senhor, para ajudar aquele que estiver em nosso caminho, seja encarnado ou desencarnado. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.